Vamos ver quem que vai entrar aqui. FB Vilas Boas entrou. Paulinho da Vila também entrou. Boa tarde. Fala aí, Paulinho da Vila, beleza? Ronaldo Tremanin. Minha irmã entrou. Vigatti, sigam. E vamos ver. Cadê o Doutor Ítalo? Tomando uma aguinha. Fala aí, Felipe Maran, beleza? Norba Filho. Fala aí, de mano. Salve. E hoje o tema é vocação. Acho que é a primeira live que eu fico um pouquinho nervoso. As outras eram mais de boa, mas é a primeira vez que eu falo de outro tema e tema que eu gosto muito, que eu domino, que eu tenho propriedade para falar. Porém, é a primeira vez, então aquela coisa. Vamos lá, rapaziada. Todo mundo chegando. Chamem, avisem os amigos. Steel Rose Ford entrou aí. Fala aí, Norba Filho. E vamos lá. Fala, Edgar, beleza? Vão mandando dúvidas, perguntas, qualquer questão que vocês forem tendo, que eu vou tentar responder tudo. Aí o Felipe Maran falou que vai vir fazer o curso. Eu tô um pouco parado de curso. Ó, o Ítalo entrou, doutor Ítalo entrou. Aí sim. E tô um pouco parado de curso essas 2 semanas, mas a gente retoma. E é isso aí. Ó, o doutor Ítalo já solicitou. Fala! E aí, doutor? E aí, Romeu? Beleza? Como é que tá, cara? Tranquilo? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Eu tô te vendo bem, cara. Tá um pouco abafado, mas tá indo. Tá indo sim. Chegar um pouquinho mais perto, mas acho que agora vai. E aí, Romeuzão? Beleza? Maravilha. O que tu me conta? Estamos aí trabalhando bastante. Vamos falar de vocação hoje para gerar um valor pro pessoal. Porra, top. Muito bom. Desde a época que a gente se falou, eu escrevi um livro sobre afiação. Sobre afiação? Sobre afiação de faca e montei o curso online. Só para apresentar para o pessoal que está chegando, né? Isso. Um pouco do meu trabalho, porque o cara vai falar rei da cutelaria, uma loja, tá falando quem que é esse cara aí. Então, legal. Eu sou a terceira geração tocando a loja. Quem fundou foi meu avô, que é imigrante. Tá. Veio lá do Líbano. Você vai perguntar do Líbano, né? Veio do Líbano. E veio com uma mão na frente e outra atrás, como todos os imigrantes. E montou a lojinha dele aqui. E qual foi a minha missão aqui dentro? Primeiro, modernizar alguns processos e tudo, mas eu não imaginava que eu fosse acabar trabalhando aqui. Eu sempre sonhei em ser professor. Tá. E por isso que a gente vai falar da realização da vocação de acordo com as circunstâncias. Claro. Porque ter a loja aqui é uma circunstância que nasceu comigo. Ela tem 60 anos, eu tenho 24. Então, em vez de eu negar isso aí, eu vou explicar tudo, mas em vez de eu negar isso aí, eu aceitei isso. E hoje eu desenvolvo um trabalho de ensinar. Minha missão é ensinar o maior número de pessoas interessadas a afiarem suas facas. Tá. Tá dando para ouvir? Tá tranquilo? Tem interferência normal aí, não tem problema. Mas beleza.
Eu tô sem microfone aqui, sem fone, sem nada. Vou dar uma baixadinha. E hoje eu tenho um curso online, tenho um livro, estou escrevendo outro e eu dou aulas aqui. Então, ao invés de ser apenas um lojista ou o filho do dono, né? Eu resolvi escutar esse chamado, né? Porque vocação é o chamado, e aí a gente pode chamar do que a gente quiser, chamado de Deus, chamado da vida. Eu, para mim, sempre senti isso aí. Claro. E vamos para o mais concreto, né? Que a gente fala sentir. Eu sei que você não gosta muito de falar isso, mas tem uma parte que é meio abstrata de falar sentir, mas o que acontece comigo? Eu gostava, eu me interessava. Inclusive, sabe o que eu peguei outro dia? Uma mensagem no Facebook que eu mandei para você pedindo para trabalhar de graça para você. É mesmo, meu. Legal. 2017, quando você lançou o curso de suplementação para intelectuais. Tá. Legal. Aí meu nome é Romeu, eu quero trabalhar de graça para você. E eu fiz isso com muita gente porque eu queria estar perto dessas pessoas. Então, uma dica para o pessoal que está assistindo. Quer realizar sua vocação? Mira em pessoas grandiosas. Eu percebi que você já era grandioso por conta do Olavo ter te indicado, que eu sou aluno do Olavo desde muito cedo. E de todo o trabalho que você estava fazendo, ninguém estava fazendo igual. Falar de suplementação para intelectual é um negócio incrível. Eu assisti às aulas e falei, puta, quero trabalhar de graça para esse cara, como eu fiz com o Josias. Eu trabalhei de graça nas aflições para o Josias. Então, uma primeira coisa, gente, que eu preparei aqui para conversar com vocês. Quando você sentir que tem alguém que chegou onde você quer chegar, ou que fez alguma coisa parecida, cola nessa pessoa. E hoje o jeito de colar não é mais você ficar... você precisar estar do lado do cara. Segue o cara. Estuda o que ele faz. Assina, compra um produto dele. Eu comprei o Guerrilha, que eu assino. O curso foi um convite maravilhoso do Arno, um dos momentos mais incríveis da minha vida. O curso, o Psi, né? E o dos temperamentos. Para poder o quê? Eu falei, gente, não interessa a sua área. É isso que as pessoas estão muito atadas hoje. Gênio é aquele que reinventa a sua própria profissão, né? Gênio é aquela pessoa que você não sabe muito bem o que ela faz. Que nem quando você vai definir o item. Que nem eu fui explicar para os meninos do time de vendas que eu ia fazer uma live com você. Aí ele, Romeu, você vai falar de vocação com um médico? Aí eu falei, e não é. Porque gênio é aquela pessoa que reinventa a sua própria profissão. Então, quem quer encontrar sua vocação, tira essas amarras, cola em quem é bom e faça tudo que você fala da questão do servir, ser útil e não encher o saco das pessoas. Enquanto você vai fazendo isso, faz essas coisas que eu falei. Para mim foi isso, mas vamos lá. Claro, tem uma coisa nesse grande campo da vocação, Romeu, e que é um pouco... Não se diferencia, na verdade não se diferencia em nada, assim, que sempre se falou sobre vocação, mas às vezes eu vejo algumas pessoas, colegas, amigos, inclusive, falando sobre vocação, de um jeito, vou colocar aqui claramente, tá, Romeu, para poder jogar luzes em quem está ouvindo a gente, do jeito desconectado, eu diria, tá? Desconectado. Desconectado do quê? Vocação é a articulação entre chamado e circunstância, né? Chamado e circunstância. Então, a vocação é a articulação entre chamado e circunstância. Veja bem o que eu quero falar aqui. Existe um fetiche, existe uma tendência, uma tentação das pessoas confundirem talento com vocação. O talento, isso é muito importante, o talento, e não pense aqui do modo bíblico, do modo religioso, porque senão a gente vai pensar errado, né? Quando fala assim, vou enterrar meus talentos, não é disso que a gente está falando. A gente está falando do talento assim, uma aptidão natural, mas que às vezes ela não está conectada a nada, né? O talento, assim, vou falar de mim aqui, pronto, que é mais simples, né? Eu tenho um talento matemático. Eu sempre gostei de matemática, sempre entendi matemática. Fiz uns cursos lá no Instituto Matemática Pura e Aplicada, no IMPA, aqui no Rio de Janeiro. Na época que eu trabalhei na Bolsa, com 19, 20 anos, eu tinha um negócio na Bolsa de valor assim. Fiz lá as planilhas, programava, gostava de matemática, tudo, né? Depois eu fiz uma parte do mestrado em engenharia, informalmente, né? Engenharia,
engenharia biomédica, é um talento, assim. Para mim não é difícil ver o mundo de modo matemático, eu consigo ver o mundo de modo matemático, assim. Mas, olha, em nada isso entrava na minha vocação, por quê? Porque não era a minha circunstância, sei lá, na verdade, para mim era fácil aquilo. Então, no ensino médio, por exemplo, eu tinha uma grande facilidade com física. Física, por exemplo, sei lá, por algum motivo eu entendia tudo de física. Assim, eu não conseguia errar uma questão de física. Assim, não era possível eu errar uma questão de física, entendeu? Assim, porque não era nada. Eu entendia a pergunta, conhecia os métodos e fazia lá a coisa. Não conseguia errar uma questão de física. A questão se apresentava para mim era assim, ó. Era questão de tempo para eu matar a charada. Mesmo questão assim, de livro russo, negócio mais difícil, né? Beleza, era um talento. Eu tinha um talento ali, né? Uhum. Agora. E nem eu com música. Eu tenho uma facilidade para pegar música, mas tá. E aí, essa música tem. Eu vejo que está conectado aonde? Tem que estar conectado em algum lugar. E a gente tem uma dificuldade de encaixar isso aí por ser brasileiro já. Isso está no artigo do Olavo, no mínimo, como é que chama? Vocação e equívocos. Tá lá mesmo. Mas a gente, naturalmente, isso que as pessoas têm que entender também. Porque a gente não está numa sociedade normal. Primeira coisa. Normal não é no sentido que o mundo está louco nem nada. O Brasil foi apagada toda a questão da vocação para o Brasil. Então, se você está falando de Brasil, a gente já está um nível abaixo. Por isso. E aí, por isso que a gente precisa falar dessas coisas, assim. E aí, então, assim, é a primeira confusão entre talento e vocação. Assim, o talento, assim, isso aí, talento para música, talento para matemática, para física, talento... Sim. Agora, tem uma coisa que isso sim é mais profundo. Isso sim é mais profundo. E é o chamado e a circunstância. Chamado e a circunstância. E aqui que a operação da vocação, ela de fato acontece. É aqui que a gente desenvolve a nossa biografia. É aqui que a gente vai desenvolver assim, a nossa vida mesmo. É nesse lugar chamado vocação. Que às vezes o pessoal fala, né, Romeu, assim, algumas pessoas têm muito claro a questão do chamado. Né? Isso é um chamado. Para mim está claro qual é o meu chamado. A maior parte das pessoas não é assim. A maior parte das pessoas não é assim. A maior parte das pessoas não tem o chamado claro. E é por isso que a gente vai vendo vidas que vão se tateando, elas vão tateando assim a vida às beiradas, assim, a vida vai sendo tateada às beiradas, de tal modo que a pessoa não consegue ter a percepção de que ela entrou mesmo naquele fluxo vital, ali no lugar onde ela poderia chamar minha vida, né? Essa aqui é a minha vida, não outra. Essa é a minha vida, isso aqui é o meu rio, isso aqui é o meu fluxo vital. É a partir desse leito caudaloso que eu consigo desaguar num manancial sereno, que eu vou chamar assim, minha biografia. Fala, olha, essa trilha, essa esteira, muitas vezes não é clara para uma parte das pessoas. A pessoa não tem o chamado claro na cabeça. Uma outra pessoa, né, Romeu, a gente conhece, uma outra pessoa que de fato conheceu o Olavo, etc., lá atrás, consegue ver se um chamado intelectual parece estar muito claro. Só tem um chamado verdade. Vocacionado. Mas para a maioria das pessoas, não. Isso é 1% das pessoas, de verdade, é 1% das pessoas. A maior parte das pessoas não tem a noção do chamado muito claro. Mas olha, todo mundo tem uma vocação, porque a vocação é a articulação entre chamado e o Olavo fala o negócio que alguém falou, o Edil falou do necrológio. Além do necrológio, um aluno pergunta para ele logo na aula, se não me engano, é 3, que ele fala: gente, primeira coisa, essas 3 aulas são necessárias para você fazer qualquer coisa na sua vida. Assistam a aula 1, 2 e 3 do COF. Isso tinha que ser público e obrigatório. Exato. Porque assim, as 3 primeiras aulas do COF são a base de tudo muito boas mesmo. Você vai se desenvolver de bom. Então, assistam essas 3 aulas. Que ele pergunta: e se eu não tiver vocação? Acho que eu não tenho vocação. O Olavo fala do fenômeno das pessoas que não têm, mas que é uma coisa minúscula, que essas pessoas têm que estar à disposição. Não quero mudar o nível da conversa, mas não acho que você não tem vocação, tá? São os vacaredei, né? Como eles chamam assim. Os sujeitos estão vagando à disposição, assim, né? Agora, por que todo mundo tem uma vocação, Romeu? Esse aqui é um princípio antropológico. E é aqui que a coisa... Olha só que legal, o Arthur falando assim, quase pirei tentando entender meu chamado, e ainda não entendi. Arthur, deixa eu te falar, isso é o normal da vida, tá? Esse é o normal, assim, para 90% das pessoas é isso. Por quê? Essa é uma grande inversão cruel do nosso tempo, Romeu, que acontece em 2 polos. O primeiro polo é o pessoal já querendo de largada fazer com que você encontre o teu propósito de vida. E o outro é o pessoal que não acredita nisso, propósito, mas acha assim, você tem que abandonar, é como se fosse quase um abandono das circunstâncias concretas. Em que medida? Assim, olha, de um lado está o meu trabalho,
minha família. E do outro, esse sim tá a minha vocação. Grave, gravíssimo. Isso é gravíssimo. Isso, assim, isso é princípio de infelicidade, isso é princípio de neurose, isso é princípio de você ganhar uma desesperança profunda com a sua vida e com a vida de todo mundo que está ao teu redor. Vai acontecer que você vai abandonar teus filhos, você vai abandonar tua mulher, você vai abandonar teu marido, você vai abandonar tua carreira, você vai ver daqui a pouco, daqui a 5 anos, você vai se ver sozinho. E quando eu falo sozinho, não é sozinho sem gente, é sozinho sem o teu eixo vital, sem o fio da meada da tua vida. Por quê? Porque o centro da vocação, para 90% das pessoas, jamais se esqueçam disso, chama-se circunstância e não chamado. O chamado você encontra na tua circunstância concreta, não é? O chamado você encontra na tua circunstância Cabe concreta. onde você está. É o que o Romeu estava falando. Ele nasceu 6 anos depois que já tinha sido fundada lá a cutelaria. Bem mais. Bem mais, né? Enfim, décadas, né? Enfim, nasceu muito depois que já tinha sido fundada a cutelaria. O Romeu, ele entra nessa circunstância concreta. E aqui está uma outra crueldade do nosso tempo, Romeu. Aquelas pessoas que acham porque pode mesmo, né? É óbvio que pode. Mas as pessoas, assim, não consideram a possibilidade de seguir a carreira dos pais, como assim, a primeira possibilidade. Isso deveria ser a coisa mais óbvia do mundo. Essa coisa mais óbvia do mundo. Olha, meu pai tem uma carreira que não seja de funcionário público, uma carreira assim, de empresário, de comerciante, de artesão, profissional liberal. A primeira especulação razoável de qualquer pessoa é assim, ó, por que eu não vou ser médico também se meu pai é médico? Aí, eu não estou acreditando que você está falando isso. E cadê a liberdade? Como assim liberdade, meu filho? Do que você está falando? Do que você está falando? Você está entendendo? Assim, ó, a coisa mais óbvia do mundo é você... Essa é a tua circunstância. Você nasceu nesse negócio, você está entendendo? Sim. Por que você não considera a sério? E os pais, Romeu, são os grandes culpados dessa história. Porque são sujeitos, vamos lá, sem bolas. São sujeitos soft, são sujeitos sem comprometimento. Que não honram... que não honram a responsabilidade de ser pai. Fala, como assim você vai abrir um megamate? Então a cutelaria de 70 anos, meu filho. Você tá brincando? Você vai abrir megamate pra quê? Vai ficar aqui trabalhando. Quando eu tinha 17 anos com meu primo, a gente montou um PowerPoint porque a gente marombava, fazia os ferros e queria abrir uma academia. A gente montou uma apresentação, fez análise SWOT. Aí meu pai respondeu, peraí, você está pedindo dinheiro para mim, você está querendo montar um negócio, tendo que eu tô cuidando sozinho. Óbvio! Da nossa família. Tá maluco? Ele falou, o teu pai respondeu com... Teu pai respondeu com sabedoria. Pela apresentação, tá muito bem feito. O teu pai respondeu com sabedoria. Meu filho, ferro aqui em casa é faca. Você tá entendendo? Você quer lidar com ferro? Aqui em casa é faca. Não é halter. Você tá entendendo? Exatamente. Você quer lidar com ferro, você vai pra cutelaria, porra. É isso que você vai fazer. Né? Agora é claro. E outra coisa que os caras, que você vê os pais falando, não, deixa que ele vai ter a cabeça para poder escolher. Vai sim. Vai ter muita cabeça. Vai sim. Vai ter cabeça sim. E esse que é o ponto, né, Romeu? Assim, os pais, por um lado, eles se esquivam demais dessa função. Tá? A doutora Renata aqui, dentista, que não deixa... Olha, o pai dela, um puta dentista, montou uma puta universidade, falou, toda a família dela de primos, todo mundo dentista. Pô, tá certo, mas tá certo isso aí, tá certo. Você tá entendendo? Tá certo. Óbvio que tá certo. Essa pergunta, sabe por que tá certo? Porque uma parte das pessoas não tem um chamado claro, mas uma circunstância clara. A vocação, ela se frustra porque você tá fugindo. Quando você foge da tua circunstância, você tá fugindo da tua vocação. Você tá entendendo? Para a maior parte das pessoas é assim. Você foge da tua circunstância, você nunca vai ouvir a voz do chamado. Nunca vai ouvir o chamado. Ainda que aconteça como acontece no caso de todos nós. Olha, a gente começa onde a gente tá, faz bem aquilo que a gente faz, domina toda a técnica, é responsável de tal modo que toda a empresa, a sociedade possa contar com a gente. Uma vez isso tudo articulado, talvez aí, então, o chamado comece a ter um peso maior do que a circunstância. Deixa eu te falar, isso só acontece para as pessoas comprometidas e responsáveis, Romeu. Exatamente. Por isso que você fraquinhas, culpa sua que não servem. As pessoas são fraquinhas que não servem para nada. Eu vou te dizer, elas não têm um chamado. Elas não podem ouvir a voz do chamado.
Elas não podem ouvir a voz chamada. Sabe por quê? Porque, Ela vamos é lá, muito infantil. Ela é muito infantil. Olha, isso aqui é princípio da vida, é muito simples, meu filho. Olha só. Imagina só que você é um sujeito que sabe fazer algo. Né? Você sabe pintar uma parede. Sim. Você sabe cuidar de uma notícia. Camada 5. Se você sabe Não, isso... camada 6. 6. Se você sabe isso, eu te chamo. Se você não sabe fazer nada, eu não vou te chamar para quê? Não é assim? Olha, Romeu, vamos lá. Qual é o propósito? Qual que é o propósito de alguém que não tem habilidade nenhuma? Não, e eu lembro do meu pai claramente falando para mim isso. Ele falava às vezes, meu, não dá para contar com você. E você falou isso no Guerrilha Meeting lá em dezembro do ano retrasado. São Paulo. Você falou, chega um momento que as pessoas contam com você. E meu pai, às vezes, pedia um negócio, eu dispensava e ele falava para mim assim, meu, não dá para contar com você. Eu falava, cara, é o que o Ítalo falou, essa porra eu não tô servindo. E eu persistia. Porque tem uma coisa com trabalhar com família que ninguém fala. Você trabalha, a Mila. Sua filmmaker, sua tia, se não me engano, também. É minha secretária. Mexe com a parte secretária. As pessoas sempre pensam no dando errado. Pode colocar, família é igual a briga quando você vai falar de trabalho. Então o cara fala, não, mas e se eu brigar? Gente, se você brigar, o máximo que vai acontecer é uma cara feia. É isso aí. Aí teu pai vai jantar, ele vai falar com você, no outro dia ele vai acordar e vai estar mais ou menos. Aí no meio do dia, vocês estão já esquecendo isso aí porque vocês estão trabalhando. A pior das hipóteses quando você trabalha com família, a maior merda que pode dar é uma cara feia. Ah, não, Romeu, eu tenho um conhecido que trabalhava com o tio, deu mó treta lá na família, deu mó problema, deu mó PO e eles perderam mó dinheiro. Tá, você perdeu dinheiro. E aí? É verdade. É verdade, meu. E a grande coisa que você está falando aí isso aí tem que arder, tem que gelar, tem que instalar no fundo da nossa espinha, todo dia. Essa frase que teu pai falou para você, e a gente tem que buscar isso com muita seriedade. Quando o teu pai te fala assim, filho, é que eu não posso contar com você para nada. Isso tem nada, eu falei, caralho. Assim, ó, eu tenho, sei lá, as pessoas com 20 anos já são café com leite, não sei como chamam nos outros lugares do Brasil. Isso mesmo. Você não conta com a pessoa. Você não conta com a pessoa, meu filho. A pessoa não serve pra nada mesmo. Pra que a pessoa tá aí? E aí não pode entrar desesperança, né, Romeu? Que assim, é uma coisa que pode entrar na vida das pessoas assim, é desesperança. Fala, desesperança não, meu amor. Não é desesperança, é trabalho, dedicação, constância. Você tá entendendo? Dedicação, constância, disponibilidade. Isso faz com que as pessoas possam contar com a gente, né? Se a gente passa a ficar disponível, ativo, presente, atento, as pessoas começam a contar com a gente, né? Naturalmente. As coisas vêm vindo, que nem. Uma vez a mãe falou, compra uma caneta, acho que era 4 cores, compra uma caneta pra mim. E ele saiu, eu saí, fui lá, comprei a caneta. Aí quando ele voltou, a gente já tava com a porta fechada aqui da loja. A gente tava conversando, aí, tua caneta aqui. Eu comprei também, que eu achei que você não fosse comprar. E travou. E travou, vamos ver se o Ítalo volta aqui. Ítalo saiu, vamos ver se... Vou continuar, só vou esperar o Ítalo chegar, mas o que aconteceu? Eu falei, meu pai pediu para comprar a caneta, quando ele voltou, eu já tinha comprado e ele recebeu alguma ligação. Vamos ver, gente. Fiquem aí, não saiam. Continua a história. Peraí, Dilu, vou terminar a história. Tanto conteúdo que o Instagram não aguenta. Eu sou sanguíneo também, Dora. Eu sou sanguíneo. E aí, eu não esqueci. Eu comprei. E aí, o que aconteceu? Ele tinha comprado também. Aí ele falou, não dá pra contar com você mesmo, não sei o quê. Eu achei que você não fosse comprar. Eu falei, porra, realmente, eu não... Pode ser que eu tenha algum problema aí. Eu não esteja tão legal. E eu fui amadurecendo, tomando porrada, fui
mas as pessoas só pensam na questão do pior que pode acontecer, mas o melhor as pessoas esquecem. Deixa eu ver quem tá. Se o Ítalo tá aqui para chamar. Ainda não. Vamos lá. Doutor Ítalo. Cadê ele? A turma 7 foi muito boa. FT Carve. A turma 7 foi incrível. E vamos ver, cadê o doutor Ítalo? Mas vocês entenderam, gente? Assim, o ponto central da conversa é essa tensão. Tô continuando a falar, mas a participação do Ítalo é muito, muito valiosa. A questão toda é o que, gente? Vocês encontrarem a própria vocação na circunstância. Então vamos lá. Você vai. Voltou. Ah, legal. Você vai cavar onde você está. Meu pai teve muita sabedoria mesmo. Assim, e naquele papel de pai raiz que o Ítalo falou. Chegou, doutor Ítalo. Cadê? Vai chamar aqui. Eba. Vamos lá. Voltou. Já chega. Tá aguardando o Ítalo. Vamos lá. Aqui ainda tá indo. Vamos lá, doutor. Eu gosto, gente, quem aqui não fez o curso do doutor Ítalo e quer fazer, faça. Porque você vai ver sempre o Ítalo falando com uma vozinha imaginária, ele brinca com essa... Puta, é incrível. Tá aguardando você, doctor. A parada. E galera, sigam no Instagram que eu posto muito conteúdo, tá? Fazendo meu jabá, meu mini jabá aqui. Sigam @Rei da Cutelaria. Tá voltando, tá indo. Caiu de novo? Vamos ver aqui. Agora foi. Voltou. Agora foi. Porra, parou no meio da... É sacanagem, né? Parou no Da meio história da da história. Bic. Qual que era a história da Bic? Da 4 cores. Ele pediu para comprar, quando ele chegou, eu vi que ele tinha comprado. Aí ele falou, não dá para contar muito com você, eu fui lá e me garanti e comprei. Aí eu falei, aí eu lembro que eu fui até meio grossinho com ele. Eu falei, pô, você não conta comigo para comprar uma caneta? Então por que você trabalha do seu lado? E aí, de novo, uma briguinha. Qual foi o máximo que aconteceu nessa briga? Alguém morreu, nada? Não. Ele ficou olhando de cara feia, subiu para a sala aqui dele. Eu continuei lá embaixo. No outro dia tá tudo bem. Ele nem lembra dessa história. Eu que falei pra... Aham, claro. Cara, não tem Exatamente. Larga essa questão do medo de trabalhar com família. Pode ser dentro de uma loja de família, dentro de assim, do lado do teu pai, que você vai encontrar a sua vocação. Não tenta se afastar, não tenta fugir, não tenta negar a realidade, porque as pessoas negam. Eu via muita gente. Não, o pai tem loja, mas é para pagar as contas, porque não tem perspectiva. Cara, se meu pai pensasse assim, que a loja não tem perspectiva, meu avô não ia ter passado para ele e a gente não ia chegar onde chegou. Então, essa coragem, esse drive de ir trabalhar, correr atrás e não negar a própria realidade, não negar a própria história, a própria circunstância, é aceitar de bom grado essas coisas. Uma coisa que eu observo em negócio familiar, quando entra assim um garoto, né? Entra uma mulher, uma menina na coisa que tá rodando lá há 70 anos, é que tem uma expectativa muito inadequada do pessoal, dos novos, né? É muito simples, na verdade. Veja, no ambiente familiar, ele era um príncipezinho, sei lá, ninguém contava com ele para nada mesmo, ele tá ali para ser cuidado, ele tá ali pra... Cadê ele? Meu pai chegou aqui. É o Ítalo. Ah, que legal. Tá. Professor! Olha quem tá aí. Olha o homem aí. Tá bom? Beleza? Tudo bem? Muito bom. Excelente, excelente. Vamos lá.
Você tá num ambiente familiar, assim, você é um moleque da casa, né? Tá todo mundo tá limpou tua bunda, né? É verdade. Pegou no colo, te viu fazendo as cagadinhas, aquela coisinha toda lá, né? E aí o sujeitinho entra na estrutura empresarial, entra na estrutura comercial e quer ser tratado com a mesma benevolência, né? De modo principesco. Só que lá, meu amigo, é o seguinte, aquilo é o ganha-pão da tua família. O teu pai, teu avô, eles vão te remunerar e vão te cobrar conforme, bem, a necessidade para entrar ali. Né? Como diz, o imigrante comeu o pão que o diabo amassou para fazer tudo aquilo. Né? Por que diabos agora você acha, você que teve tudo, né? Tudo de bom e melhor, ar-condicionado, Nescau, teve tudo, você vai chegar já mandando em tudo. Então, o que eu vejo? As gerações de baixo, elas não têm humildade para ficar um tempo ali entendendo como funciona o processo de sucessão. Não tem humildade nenhuma. Né? Já quer chegar... Porque, em geral, é assim, né? O terceiro foi o cara que foi para a USP, foi para a universidade, aí já até pisou lá fora, tem conhecimento, né? Vem de Stanford, sei lá. O cara vai, aí volta com um diploma e acha que sabe mais do negócio do que o sujeito do avô, que é quase um semi-analfabeto, muitas vezes, mas que domina e traz para diante o negócio, né? Isso é uma falta de humildade isso é uma falta de humildade tremenda, né? Isso é uma falta de humildade tremenda que não vai fazer o negócio funcionar. Não vai fazer o negócio funcionar. Então, falta isso. Agora, voltando ao assunto da vocação, Romeu, que eu acho que vale a pena a gente bater nisso aqui para acalmar muita gente, né? Para acalmar muita gente. A grande coisa, uma das grandes coisas é a seguinte, olha, quando você tiver... Como é que a falta de vocação, ela se manifesta na nossa percepção diária? Ela se manifesta assim... Em algum momento, as pessoas elas podem ter uma ideia de um vazio, assim, falar, olha, cara, a minha vida ela não está fazendo muito sentido. Eu estou nesse trabalho, eu estou nessa família, eu estou aqui, sei lá, nesse país, e quando eu olho para o que está acontecendo comigo, eu fico com dificuldade de encontrar significado nessas coisas, eu fico meio vazio, né? Sei lá, é como se a pessoa fosse assim, cara, se eu morresse hoje, talvez eu pudesse me arrepender de estar vivendo. É assim que, em geral, a falta de vocação. É assim que a falta de vocação aparece para as pessoas, né? Voltou. É assim que a falta de vocação aparece para as pessoas, né? A pessoa vai querer encontrar a vocação justamente por esse sentido interior do propósito, né? A pessoa vai querer encontrar a vocação pelo sentido interior do propósito, assim. Ela vai querer encontrar a vocação pela coisa do chamado. Assim, então por que a pessoa começa a notar esse vazio, começa a notar essa desconexão, né? E ela começa a querer o quê? Encontrar um verbo, uma resposta verbal. Assim, olha, você nasceu para isso, né? Você nasceu para, sei lá. E ela quer encontrar um verbo ali por cima, assim, é uma vocação intelectual, ou então uma vocação, sei lá, de ser mãe, ou então uma vocação de cuidar da casa. Pessoal, adoro aquela coisa assim, eu nasci para me relacionar com pessoas, eu nasci para... Olha, cara, ninguém discute, não estou discutindo isso. Eu estou querendo dizer o seguinte, olha, a operação é contrária, né? A operação é contrária. A operação, em regra, é o seguinte, olha, faça a análise de onde você está, faça o inventário das tuas situações. Onde você está? Olha, em que país você nasceu? Em que família? Quais são os recursos reais e objetivos que você tem entre mãos? Né? E sem vergonha das coisas. Porque assim, eu vejo hoje em dia, tem gente que às vezes tem uma condição bacana, nasceu em berço de ouro, e o cara fica com vergonha disso. Não, porque eu tenho que negar tudo isso aqui, largar e morar e dividir um apartamento com um amigo, kitnet, porque eu tenho que ter minhas coisas. Se você nasceu pobre, agradeça. Se você nasceu rico, agradeça. O dinheiro vai facilitar algumas coisas. É simples assim, ó. Eu diria, se você nasceu pobre, aproveite. Se você nasceu rico, aproveite. Isso aqui é sabedoria. Toda circunstância tem um manancial de coisas para aproveitar. Toda ela. Sim. Assim, a escassez de recursos materiais, ela te traz um monte de benefícios, um monte de vantagem, inclusive. Sim. E a abundância de recursos materiais te traz também um monte de vantagem. Tem um pessoal aqui que eu não sei em que mundo vive. Tá perguntando assim, vergonha de ser rico? Vergonha de ser rico? Foi óbvio, tem muita gente que tem vergonha de ser rico. E aí vem com essa palhaçada, não, tem que experimentar. Só que a verdade é assim, o cara não está experimentando nada, porque ele sabe que tem uma baita de uma cama de segurança lá embaixo, de um colchão de segurança lá embaixo, uma rede de segurança. Ele sabe disso, ele está brincando de ser pobre. Então, para brincar de ser pobre, meu filho, brinque de ser rico.
É muito melhor, você tá entendendo? E o Não. sujeito pobre, a mesma coisa. Né? O sujeito que não tem recurso material, qual a diferença faz? Né? Não. Olha, é alguma diferença. Por um lado, você tem menos recurso material. Por outro lado, você vai precisar recrutar um tipo de energia que às vezes é desconhecido competitivamente em outro cenário. É muito melhor você ter recrutado esse tipo de energia. Agora, voltando. Tá, vamos lá. A resposta à vocação, a resposta assim, à dúvida vocacional, ou a resposta é isso que as pessoas têm. Vai ficar cortando aqui, o pessoal me liga o dia inteiro, Romeu. E eu tô com um aparelho, eu tô com um aparelho de live. Então vai ficar ligando. Meu, maravilha. A resposta ela nunca vem pela cabeça, ela vem pela circunstância. Qual que é a tua circunstância? Né? Em que família você nasceu? Quais recursos você tem? Isso é coisa, a gente vai fazer um inventário de situação mesmo. Né? Fazer um inventário situacional, assim, olha. E não foi isso que você falou, não ter vergonha. Falar, tô na minha família aqui, por que não seguir esse caminho? Hã? Senão eu quem? Eu sou o único. Senão eu quem? Exatamente. Por que não isso? Exato, exatamente. E aquela coisa, procurar o espaço, aquilo que só você consegue fazer bem. Assim, isso é importante. E é a peça que faltava. Por quê? Se amanhã meu pai, digamos, contratasse um cara para trabalhar, o cara não ia ser a mesma coisa. Sim. Essa era a peça que faltava. E eu, claro, trabalhei com isso aí, absorvi tudo, monetizei uma espécie de um hobby. Sim. Uma coisa que eu amo. Mas eu trabalhei 1 ano e 2 meses na Fundação Getúlio Vargas. Eu era auxiliar da coordenação do processo editorial de 2 livros. Eu sempre quis ser professor, estava estudando Direito. Falei, vou trabalhar na GV. Eu editava muito texto, revisava os livros, meu inglês era legal, eu conseguia me virar. Eu fiquei 1 ano e 2 meses, até que meu pai me enganou. Ele falou assim, filho, ó, daqui a 3 meses a gente está reformando a loja e ela vai estar linda. Ela aumentou de tamanho, ela tinha 50 metros, agora foi para 180. Caramba. No mesmo prédio, tudo tipo. Ele falou, daqui 3 meses eu preciso de você aqui. E o projeto estava acabando. E eu falei, pô, pai, você não consegue segurar mais um tempinho? Aí ele falou, olha, não dá. Demorou 1 ano e meio a reforma. Eu tive que entrevistar alguém, colocar uma pessoa no meu lugar para poder terminar o projeto e vim para cá às pressas, que na verdade não eram as pressas, só para poder tocar. Então caí por acidente. Tá. Sim. E do limão fiz uma limonada aí. Fiquei puto no começo, mas foi. Graças a um pai raiz que eu tenho. Claro. Exatamente. E é aquilo que a gente fala assim, ó. Volto a afirmar aqui. Não fugir da circunstância é princípio de felicidade. A fidelidade à circunstância é princípio de felicidade. Fidelidade igual a felicidade. Assim, fidelidade à circunstância é o princípio da felicidade. E às vezes você falou isso. Aí, Romeu, olha, essa é outra coisa que eu tenho experiência também. Nem todo mundo tem experiência ou nota que sabe fazer especialmente bem alguma coisa. Isso também é outra realidade, tá? Assim, tem pessoas que não são únicas, não se sentem únicas em nada. E tem pessoas que, de fato, não são únicas em nada. Você entendeu? A senhora fala assim, sim, é verdade. Você chega assim, eu estou falando de empresa, né? Mas você chega em qualquer trabalho. Tem gente que não é especialmente boa em nada, não é especialmente única em nada, porque não tem, assim, um grande distintivo de personalidade, porque não tem um grande distintivo de inteligência, porque não tem um grande distintivo físico. Aí a pessoa, assim, ó, regular em tudo. Aí você fala assim, Ítalo, e essa pessoa então, coitada? Essa pessoa é uma coitada? Essa pessoa não pode ter uma vocação plena, ampla, bonita, coroada? Eu falo, claro que pode. Porque, olha só, ela tem uma circunstância ali. Então, por mais que ela não faça uma coisa que só ela pode fazer, porque no limite, ela pode ser trocada a qualquer momento, é fazer especialmente bem aquilo que está entre mãos. Fazer com sentido de transcendência, fazer com sentido de responsabilidade. Transcendência, olha, veja bem, não precisa nem ir muito longe. Essa é com sentido de responsabilidade. Com sentido, olha, isso que eu estou fazendo aqui, marcar esses nomes numa agenda, colocar esses dados numa planilha, escrever esse prontuário, cortar esse cabelo, aparar essa grama, auscultar esse coração. No meu caso, afiar essa faca. Afiar essa faca. A questão é a seguinte, isto serve para algo ou para alguém.
isso serve para algo para alguém. Mesmo que o sujeito, se ele acha que não serve, ele tem uma visão muito pouco transcendente do trabalho deles. Ah, então como é que assim serve? Eu estou carimbando papel aqui nesse cartório, isso não serve para nada. Como não serve para nada, meu filho? Alguém precisa desse carimbo para poder comprar uma casa na qual ele vai ser feliz, na qual vai sonhar seus sonhos, vai enterrar seus pesadelos. O sujeito está comprando uma casa, é claro que ele vai ser. É claro que é necessário o teu trabalho, você está entendendo? A pessoa não pode comparar a coisa, carimbar papel é menos transcendente, é menos relevante do que, sei lá, operar um apêndice. Fala, olha, objetivamente falando. Quer uma dica? Pessoal, quer uma dica para esse trabalho? Só que a questão é a seguinte, mas a questão é a seguinte, você sabe operar Tá bom. um apêndice? Não, o que você sabe fazer é carimbar papel. Então, assim, carimbe bem um papel, é muito tão simples. A tua circunstância não é operar apêndice, a tua circunstância não é ser missionário na África, a tua circunstância é carimbar papel. Carimbe esse papel do modo mais perfeito, com mais sentido sobrenatural, no sentido assim, eu tô carimbando esse papel com amor para alguém, você tá entendendo? Porra, isso dá um sentido pro trabalho que é fora do comum. Isso faz com que você entre na tua vocação. E outra coisa, uma dica muito boa para as pessoas que fazem trabalhos repetitivos, jamais reclamar, isso a gente já sabe porque a gente está aqui na live do Ítalo. Nunca reclama do seu trabalho. A segunda coisa, reza enquanto está fazendo. Se a pessoa tem fé, então é mais fácil ainda. Tem fé. Dá uma Aí rezada, se a pessoa tem fé, não tem mistério. Dá uma rezada que o negócio vai. Por mais repetitivo que seja. Vai, com certeza. Então reza, não reclama e não existe circunstância antagônica. Entende? Você pode estar na merda, desculpa o termo. Pode estar na merda. Não tem situação antagônica na tua vida. É você que articula, é a força da sua personalidade. É isso que vai fazer. Ponto final, gente. Não tem, assim, não tem história. Isso é princípio antropológico, né, então? Exato, é assim que faz, né? Então é muito simples. Na verdade, falando para todo mundo, é só isso que vai te dar força. Dificilmente você vai encontrar outra forma de ganhar força, porque todo mundo tem essa experiência também. Você pode fazer os cursos que você quiser. Você pode se especializar em pós-graduações 1000. Você pode, inclusive até isso que você falou, Romeu, no início, você pode até conviver com os melhores top players, com os top players do seu mercado. Beleza, cara. O que faz você ganhar força não é nada disso. O que faz você ganhar força não é nada disso. O que faz você ganhar força é a intensidade na tua circunstância. É o sentido de transcendência, o sentido sobrenatural na tua circunstância. Isso e só isso articula todo o resto. Isso articula a tua pós-graduação. Isso articula o teu convívio com os melhores. Isso articula o teu mestrado. Isso articula a tua especialização. Né? Os livros que você lê. Às vezes a pessoa tem tem uma vocação intelectual por um lado, tem meu trabalho por outro. Isso é uma bobeira. Ou as coisas estão articuladas, ou absolutamente não vão acontecer. Sim, né? sim. Não vão. Feijão e o sonho. É o feijão e o sonho. Claro, isso aí é caminho. Vocação e equívocos, ele fala isso também, então... É a coisa, assim, não vai... Porque assim, ou você tá carimbando papel com toda a intensidade, sentido de sobrenatural de tudo, com toda a intensidade que você tem ali, se você está fazendo isso, as tuas leituras intelectuais vão estar articuladas. O teu estudo para concurso vai estar articulado. O grande fenômeno das pessoas que às vezes estudam por anos para concurso e não passam é porque isso não está articulado com nada, nem com estudo intenso. A pessoa não entende que o estudo dela é trabalho. Ele aliena. O estudo dela é trabalho. O que é o estudo dela? Ou ela leva aquilo como trabalho profissional, isso aqui é meu trabalho profissional. Eu vou trabalhar assim com toda intensidade. Isso aqui é meu trabalho. Talvez a pessoa consiga passar. A pessoa que está só estudando mesmo, porque quer conhecer, porque quer dominar um assunto, essa pessoa não vai passar nunca. A menos que seja assim um gênio, né? Tenha muita facilidade de cabeça. Aí passa porque passa em qualquer coisa. Mas os medianos não passam nunca. Não vão passar nunca num concurso público, inclusive. Então, volta aqui a coisa. A vocação, a primeira coisa da vocação é a circunstância. É na circunstância que se articula o chamado. Perfeito. A gente está num mundo de fuga. No mundo assim, eu tenho um chamado na minha cabeça, um propósito, e vou tentar criar uma circunstância para que isso aconteça. Meu filho, o problema é o seguinte: quem cria mundo não é homem, quem cria mundo é o próprio Deus, você está entendendo? Exatamente. Assim, como você não costuma ser Deus, isso não vai dar muito certo. Se você não tem por ofício. Você não tem por ofício a criação de mundo, você está entendendo? Quem criou o mundo foi o Deus. Então, assim, você vai na circunstância, no mundo que você se encontra,
Lá você articula o teu chamado. Verdade. Né? Porque senão você tá o quê? Com uma soberba sem fim. Uma soberba sem fim. Né? O que é a soberba sem fim? Eu tenho uma ideiazinha na minha cabeça que apareceu, sabe-se lá de onde, e em torno dessa ideiazinha eu vou criar um mundo, vou criar um universo inteiro. Valeu, Deus. Prazer aqui. Eu não te conhecia. Prazer, Deus. Não vai funcionar. É que não vai funcionar. E hoje em dia o jovem, assim, em especial o jovem é bombardeado pra caramba com um monte de informação e o jovem e o adulto tem aquela ideia de, não, você pode tudo. Você pode pegar e largar, sei lá, 10 anos de uma profissão que você fez mais ou menos, que você fez infeliz, pra ir vender miçanga na praia, sei lá. Vai lá, cara. Então vai. Aí, não, lá você vai encontrar a felicidade. Não vai. Você vai encontrar a felicidade. A gente pensa em absorver. Eu gosto muito de usar essa coisa, as palavras. Pense em absorver. E quando você absorve alguma coisa, reabsorve a sua circunstância, respeita ela, olha e olha para ela de novo. Puta, eu tô aqui. Puta, eu tenho grana. Tá, mas e aí? E vai respeitando, olhando e olhando de novo. Que respeito vem do latino respicier, né? Olha de novo, olha de novo, articula, vê um ou dois pontos pequenos que dá para você mexer. Sempre dá. Não vou falar que não dá. A coisa é a seguinte, Romeu. Uma menina perguntou aqui, eu não vi quem foi, não sei se foi a menina. Volta a mesma dúvida de sempre, assim. A gente tem que falar isso sem nenhum problema, mas a gente fala isso várias vezes, porque não entra de primeira. Porque não entra de primeira. É a coisa do... Me ligaram aqui de novo. É a coisa do propósito. Né? A coisa do propósito. Fala assim, tá, mas qual é o meu propósito? O teu propósito, deixa eu falar. O teu propósito tem um propósito. É fazer especialmente bem e com intensidade aquilo que a tua circunstância te pede. Ou que o teu dever te exige. Exatamente. Quando você entende que esse é o propósito da vida, talvez em algum dia você consiga até ter um propósito que te pareça assim, o propósito. É que até, enquanto você não faz isso, você vive uma vida que não tem intensidade, não tem sentido, porque não tem vocação. Você está fugindo da tua circunstância. O propósito, o chamado, ele só aparece na tua circunstância concreta. Não se cria propósito na cabeça, meu Deus do céu. O propósito ele se cria na tua operação de trabalho e serviço, na circunstância, ou seja, no teu dever, meu Deus. Não tem propósito na cabeça. Você quer fazer exercício de propósito? Você vê qual é a tua circunstância, qual é o teu dever de hoje, qual é o teu dever do dia. O dever do dia você não sabe o que fazer, faça o seu dever. O dever do dia é limpar a fralda do teu filho porque você é uma puérpera. O dever do dia é você entregar a pizza. O dever do dia é você... Esse é o dever. Então, olha, aí está o teu propósito vital. E não em outro lugar. Quando você cumpre bem isso, quando você cumpre bem o teu dever, quando você cumpre bem as demandas da circunstância, o propósito ele passa a aparecer de modo cristalino para você e às vezes você consegue até mudar de atividade. Às vezes até a tua circunstância muda, mas é só quando você encontra isso. Antes, o que acontece? O que acontece com todo mundo, Romeu? Frustração, desespero, pular de galho em galho, não aderir a nada. É o que o teu pai falou para você lá no início da vida. Falou, olha, é que não dá para contar com você. Uma pessoa que você não pode contar, olha que coisa. O teu pai não podia contar com você para comprar uma caneta. Você não pode contar com uma caneta. Você ficou revoltado, você ficou nervoso na hora, mas quem tinha razão? Teu pai. Teu pai tinha razão. Lógico. Teu pai tinha razão. Eu não entregava nada aqui no trabalho. Vai entregar na caneta? Não vai. Não vai entregar na caneta. Então é isso. Olha só, o que é isso? É assim, ó, mas eu vou dar aula um dia. Vai dar aula nada. Você vai assim, ó, quando você começar a trabalhar direito, e as pessoas começarem a contar contigo, aí talvez até apareça a possibilidade de você começar a dar aula. Né? Aí até aparece a possibilidade de você começar a dar aula. Foi o que aconteceu contigo, agora você dá aula. Depois de 2 anos aqui. 2 anos. 2 anos foi até rápido. Isso aí costuma demorar 10 anos. 10 anos. Foi até rápido. Você já ajudou. Você é de uma circunstância muito bem estabelecida, de uma empresa muito bem feita. É simples assim, só. 10 anos não é nada. 10 anos não é nada. O pessoal às vezes quer encontrar vocação com 20 anos. Sabe quando a pessoa tem vocação com 20 anos? Quando ela é o Neymar. Assim, atleta,
artista tem vocação Aparece clara mais com cedo. 20 anos mesmo, entendeu? É, Também se não mas- aparecer ali, não aparece mais. É E simples ele assim. começa a exercitar essa coisa desde os 3, desde os Desde os 12, 5. desde os 11. É, desde 5, 6. Ele já tem, porra, 15 anos nas costas de articulação de circunstância, porra. Entendeu? Então não é que apareceu do dia pra noite, é porque é o próprio de atividade artística e física. A gente que não é artista, na maior parte de nós não é artista, nem vai ser diferença, com 30 anos já apareceu a tua vocação. Se aparecer, pode aparecer com 35, com 40, já entendendo, né? Já entendendo. Vocação é fazer especialmente bem aquilo que a tua circunstância te pede. Só então pode aparecer alguma clareza. Assim, aí você pode ter alguma clareza do teu propósito. E vou te dizer, para 99% das pessoas, o propósito é esse mesmo. É fazer o que você tem que fazer. É fazer exatamente o que você tem que fazer. E, gente, Né? E não outra coisa. Vamos parar de sonhar, de achar que a sua vida vai ser épica, entre aspas, sei lá. Vai acontecer uma grande reviravolta na sua vida e você vai virar... Se você fizer bem o seu dia a dia, as suas coisas, você vai ter sucesso. E um sucesso muito maior do que essa coisa de não, vou ser famoso, vou ser multimilionário, você... Cuida do step by step. Oi, meu, deixa eu voltar aqui que o pessoal não está entendendo. Ó, alguém que falou sobre dividir. Uma moça que falou assim, não, é que agora eu tenho que dividir minha vocação com uma coisa que apareceu, com uma gravidez que apareceu. Vocação nunca é divisão. Vocação é soma, é articulação. A tua vocação hoje é a gestação, você está entendendo? Porque essa é a tua circunstância. A outra aqui falou assim, até hoje não apareceu minha vocação. Como é que não apareceu a sua vocação? Você tem uma circunstância. Se você tem todo mundo tem uma circunstância, esse é o bom. Num campo de concentração, meu amor, você é uma circunstância. Victor Frankl. Victor Frankl descobriu sua vocação, ou já tinha descoberto, né? Mas ele descreve o processo de descoberta. Ele descreve o processo de descobertas vocacionais no campo de concentração. Você quer a circunstância mais adversa, mais árida, mais ressecada, mais amputante do que um campo de concentração, meu Deus do céu? E aquela história, né, Heitor? Quando ele pega a pedra, que eu não sei se ninguém sabe se é verdade, era uma igreja, algum lugar que ele vê uma pedra escrito honrar pai e mãe. Um destroço. Que o Victor Frankl olha e fala, honrar pai e mãe. E ele resolve ficar lá no país que ele estava, na Áustria. Ele tinha uma oferta de trabalho para ele lecionar na Universidade Americana. Ele ia salvar a pele dele tranquilamente, porque já tinha visto que o regime nazista estava ascendendo, né? Mas estava na dúvida. Meus pais são velhos e eu fico ou vou? Aí entra lá numa sinagoga e vê lá a tábua da lei, então, pai e mãe. Falou assim, pronto. Em demolição, foi a sinagoga em demolição. E ele entra, pego... vai para o campo de concentração e lá ele realiza a vocação. Entendam isso, gente. Circunstância que ele tivesse, está nele o poder de articular. Se ele fosse, talvez, digamos, se ele fosse viajar, ele ia realizar a vocação também, mas de um outro jeito. Exatamente. Agora, que ali tinha uma circunstância muito óbvia. Assim. Tem pai e mãe ali, então fica ali, você está entendendo? Essa que é a coisa. A vocação, ela se articula, ela se faz onde você está. Então, quando a pessoa fala assim, eu não tenho vocação, o que é? Leia, entenda o que você está dizendo. Quando fala não tenho vocação, sabe que você está dizendo isso. Eu não estou levando a sério a minha vida concreta. É só isso que você está dizendo. Quando você fala assim, eu não tenho vocação, você está jogando fora uma vida concreta em função de uma cabeça vazia ou de um sonho vazio. Verdade. Porque às vezes a pessoa tem claro, ela acha que é claro, um desejo, um sonho, qualquer coisa. Às vezes a pessoa nem isso tem, Romeu. Às vezes a pessoa não tem nada na cabeça. Ela só não está assumindo a vida dela. Ela só não assumiu a vida dela ainda. Né? Sim. Principalmente as pessoas mais novas, né? Exato. Mas isso aí acontece com todo mundo também, né? É pessoa nova, pessoa velha. Romeu, eu preciso ir 1h30. Eu também. Então beleza. Já tem que estar 1h30 lá. Então eu preciso sair agora. Maravilha. Tá bom? Um abraço na família. Eu que agradeço. Tá bom. Beijo aí. Valeu. Bom te ver de novo, meu caro. Fica com Deus. Deixar. Até mais. Valeu. Tchau, cara. Valeu. Tchau.